Bom, nesse segundo vídeo aqui, a gente vai conversar, já estudamos então na linha a primeira possibilidade, que são os descendentes, e aí agora a gente vai estudar a sucessão na linha ascendente. Diz o 1829-2, que aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, na linha a sucessão legítima, primeiro aos descendentes, e aí a gente estudou as hipóteses dos descendentes em concorrência ou não com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E agora, em não havendo descendentes, aí a gente passa para a segunda regra, que é ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Primeiro detalhe aqui é que o cônjuge ele vai concorrer com os ascendentes sempre na totalidade da herança e independentemente do regime de bens com o qual tenha casado com o falecido, existindo ou não patrimônio particular. Então, diferentemente da hipótese dos descendentes na concorrência, aqui, em havendo ascendentes e concorrendo cônjuge ou companheiro sobrevivente, fica a concorrência na totalidade da herança e independente do regime de bens do casamento, qualquer um daqueles 4 que a gente estudou, existindo ou não patrimônio particular nessa hipótese. E aí tem 2 regras básicas que estão previstas lá no artigo 1836 do Código Civil, que vai nos dizer o quê? Que na falta de descendentes são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Então, vamos estudar essa primeira regra, que tem a ver com a exclusão do grau. Aqueles que estão em grau mais próximo excluem os mais remotos, sem fazer distinção alguma de linha, materna ou paterna. Assim, se alguém falecer e não tiver descendentes, mas tiver pais e avós maternos e paternos vivos, os pais receberão a sucessão em preferência aos avós, que somente serão contemplados caso nenhum deles esteja vivo. E aí cito aqui um exemplo de um livro. Temos uma herança de um valor de R$1 milhão, não tem descendentes, a pessoa que faleceu, vamos para os ascendentes. Pai e a mãe excluem os avós e os bisavós e fica metade para cada uma das linhas, 500 mil para a linha do pai e 500 mil para a linha da mãe. Então, essa é a primeira regra. Segunda regra do parágrafo 2º diz que a herança será, desculpa, está errado aí concordância, tá? Que a herança será dividida pela metade e entregue aos ascendentes da linha paterna e a outra metade aos ascendentes da linha materna, se todos os ascendentes estiverem no mesmo grau. E aí também trago um exemplo aqui para mostrar para vocês. Alguém faleceu, e se essa pessoa, o pai e a mãe eram falecidos, então vai 50% para a linha paterna e 50% para a linha materna. No caso, linha paterna, os avós, linha materna, os avós da linha materna também, tá? Lembrando que não existe direito de representação na linha ascendente. E aí trago um exemplo. Então, o filho faleceu, o pai é pré-morto, e existe a mãe viva. A totalidade da herança vai para a mãe. Por quê? Porque não existe o direito de representação na linha ascendente. Logo, os avós paternos não vão receber nada nessa herança, tá? E aí, a última regra, que é a sucessão do ascendente e o direito concorrencial do cônjuge ou do companheiro, que está no artigo 1837. Diz o artigo:
Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta, se houver um só ascendente, ou se maior for o grau. Então, aqui tem uma distinção no 1837 sobre a porção que o cônjuge ou companheiro irá receber se concorrer com ascendente de primeiro grau ou se concorrer com ascendentes de segundo grau ou superior. Se for de primeiro grau, ele vai receber 1/3. Se for um ascendente de grau superior ou se tiver um só, aí ele vai receber a metade. E aí trago aqui também exemplos para nós. O João faleceu, não existiam ascendentes e ele era casado com a Maria. Nessa hipótese, os pais do João, o pai e a mãe, são vivos, o que exclui os avós paternos e maternos, e como existe o pai e a mãe, 1/3 da herança para cada um, dividido em 3 partes da herança. 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe e 1/3 para a companheira, a mulher, a cônjuge sobrevivente. E aí trago aqui um resumo para vocês também da concorrência do cônjuge superte com os ascendentes. Lembrando que, independentemente do regime de bens, existe a concorrência, e se esse cônjuge ou companheiro concorrer com o pai e mãe do decújus, 1/3 da herança para cada. Se ele concorrer com o pai ou com a mãe do decújus, 50% da herança para cada. E se ele concorrer com avós, bisavós ou outros ascendentes, 50% da herança para o cônjuge, supérstite ou companheiro, e 50% para os ascendentes que são divididos em linhas. Esse, então, é o resumo da questão aí envolvendo a concorrência do cônjuge ou companheiro supérstite com os ascendentes. E aí tem uma questão que alguma doutrina vai falar sobre a sucessão do ascendente e a multiparentalidade. A gente, quando falou ali numa aula gravada, eu conversei com você sobre o parentesco, falei que o parentesco hoje pode, o civil, ele pode decorrer de adoção, pode decorrer da afetividade, o parentesco socioafetivo, e tem aqueles casos de reprodução assistida. Essa questão aqui envolvendo sucessão do ascendente e a multiparentalidade tem a ver com a questão do afeto. Então, naquelas situações em que foi reconhecido a paternidade ou a maternidade socioafetiva, e aí a pessoa que faleceu tem mais de um pai no registro ou mais de uma mãe no registro. Nessas hipóteses, o enunciado 642 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal disse o seguinte, nas hipóteses de multiparentalidade, havendo o falecimento do descendente, com o chamamento de seus ascendentes à sucessão legítima, se houver igualdade de grau e diversidade em linha entre os ascendentes convocados a herdar, a herança será dividida em tantas linhas quantos sejam os genitores. O que quer dizer isso? Que se eu tenho 2 pais no registro e uma mãe, se não houver descendentes, a pessoa faleceu, lá eu vou dividir em tantas linhas quantos sejam os genitores. Se tiverem 2 pais e uma mãe, eu vou dividir em 3. Se tiverem 2 pais e 2 mães, eu vou dividir em 4. Então, é isso que vai querer dizer esse enunciado da justiça. Eu trato, se houver uma igualdade no grau, eu vou tratar eles de uma maneira igual, independente se a paternidade é socioafetiva ou se a paternidade lá no registro ou a maternidade é biológica, tá? Isso era, então, o que tinha para ser falado sobre a questão da sucessão do ascendente. Se o ascendente, trouxemos as 2 regrinhas básicas que tem a ver com o grau e que tem a ver com a exclusão dos graus mais remotos. E também a questão da concorrência entre ascendentes com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Nessa hipótese, quando o parentesco do ascendente é de primeiro grau, se divide em 1/3, e quando é
de mais de 1 grau, naquelas hipóteses de 2º grau, de 3º grau, aí nessas hipóteses ele vai ficar com uma parte conforme a gente já estudou ali. E por último, essa sucessão do ascendente e a questão da multiparentalidade, que se forem 2 pais, 2 mães, 2 pais e uma mãe, nós vamos dividir a herança em tantas linhas quanto sejam esses genitores, tá bom? Vou gravar um outro vídeo daqui a pouquinho também, para tratar da sucessão envolvendo os não havendo descendentes nem ascendentes, e aí quem vai herdar seria só o cônjuge ou o companheiro, e depois vou gravar um para os colaterais, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco, então.